Bom dia, alunos! Aqui é a professora Cláudia Vital. Vamos iniciar mais uma aula de História. Nosso objetivo hoje é entender as justificativas para o domínio neocolonial na África e Ásia. Nosso plano de estudos visa o nivelamento, a revisão para melhor assimilação dos conteúdos. Então, vamos lá ao nosso conteúdo de hoje: imperialismo ou neocolonialismo. A ideia principal do imperialismo, de que um povo ou nação pode dominar outro território, existiu desde os tempos mais remotos. Desde a antiguidade, civilizações com mais recursos buscavam invadir terras alheias, a fim de garantir mão de obra, matéria-prima e a passagem dos seus exércitos por ali. Podemos citar como exemplos o Império Egípcio e o Império Romano. Mas o imperialismo que queremos evidenciar aqui é o que ocorreu nos séculos XIX e XX, a expansão territorial de alguns países do continente europeu, Estados Unidos e Japão sobre territórios da América, África e Ásia. Este conceito de imperialismo foi criado por Lenin, que viveu de 1870 a 1924, em sua obra denominada Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo. Ele fez referência à moderna dominação dos países europeus industrializados sobre África e Ásia. Isso ocorreu em consequência do crescimento industrial, já que aqueles países produziam tanto para o mercado interno que não dava para absorver e era preciso buscar outros lugares para vender os excedentes. Além disso, eles buscavam fornecedores de matéria-prima para as indústrias, que requeriam muitos recursos. O desemprego também foi um fator, pois as pessoas iam para outros territórios em busca de trabalho. Eles estavam precisando, pois o progresso tecnológico havia tirado o emprego de muitas pessoas. Assim, durante a segunda fase da Revolução Industrial, ocorreu o imperialismo das sociedades industrializadas sobre as sociedades que ainda eram agrárias, através da dominação econômica. O imperialismo também é chamado de neocolonialismo por alguns autores, sendo que neo significa novo. Isto porque costumamos chamar de colonização a exploração sobre a América e de neocolonização este avanço sobre a África e a Ásia. Os países industriais europeus, como Inglaterra, França e o Império Alemão, voltaram seus olhos para esses continentes no século XIX, mobilizaram um grande número de pessoas e recursos para garantir esse domínio dos territórios. A partilha da África ficou assegurada numa reunião chamada Conferência de Berlim, enquanto várias regiões da Ásia já haviam sido repartidas entre Inglaterra, França e Holanda. E é muito importante lembrar que essa disputa foi uma das causas para a ocorrência da Primeira Guerra Mundial. Aqui cabe uma reflexão. A real motivação para o imperialismo europeu sobre África e Ásia era econômica, mas eles tentavam justificar suas atitudes com argumentos científicos e religiosos, como, por exemplo, o darwinismo social, que foi a adaptação da teoria da evolução de Charles Darwin para a sociedade. Essa doutrina afirmava que a sociedade evoluiria, ou seja, iria progredir conforme os indivíduos mais adaptados e habilidosos sobrevivessem socialmente. Outra justificativa utilizada era a necessidade dos missionários levarem o cristianismo a essas populações, sendo que eles já tinham suas próprias crenças. Sem falar no pensamento etnocêntrico, que colocava a cultura europeia como superior às demais, e ao pensamento racista que vigorava. Nessa ilustração de Dacher, de 1900, a França está simbolizada pela mulher com a armadura
que é recebida pelas populações coloniais. E no escudo está escrito progresso, civilização e comércio. Já nessa charge que saiu no Le Petit Journal, representantes de algumas potências imperialistas estão repartindo fatias do que parece ser uma torta ou uma pizza, onde dá para ler que está escrito China. E sentados à mesa estão a Rainha Vitória, da Inglaterra, o Kaiser Guilherme II, da Alemanha, o Czar Nicolau II, da Rússia, e o Imperador do Japão. Então, está demonstrando que eles dividiam os territórios como se fosse um prato à mesa. Tudo isso é muito absurdo. Trazendo para os dias atuais, é importante saber que o imperialismo norte-americano é uma referência ao comportamento autoritário, pois eles exercem influência militar, cultural, política, geográfica e econômica sobre outros países. Então, é através dessa prática que os Estados Unidos, vem, através de sucessivos governos, mantendo seu controle econômico sobre outras nações. Outro ponto a se considerar é que hoje as grandes empresas também adotaram táticas de dominação e exploração imperialista, tais como o holding, que é quando uma empresa detém a posse majoritária de ações de outras empresas que são subsidiárias e centraliza o controle sobre elas. O cartel, que é quando duas ou mais empresas de um mesmo ramo atuam em conjunto e controlam o mercado onde estão inseridas. E o trust, que é quando várias empresas que já têm a maior parte do mercado ali local se ajustam ou se unem para assegurar o controle, estabelecendo preços altos para obter maiores lucros. Dentro desse contexto, os trabalhadores podem recorrer aos sindicatos, que são entidades representativas de categoria que visam proteger os direitos dos trabalhadores, negociando diretamente com os empregadores assuntos como a defesa dos seus direitos e a negociação salarial. E é isso aí, alunos, por hoje é só. Nossa proposta de atividade é a produção de um mapa mental, com palavras-chave, pequenos resumos e imagens sobre o imperialismo ou neocolonialismo. Observem alguns exemplos para vocês se inspirarem e capricharem no de vocês. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para auxiliá-los. Fiquem com Deus e bons estudos!